né? Sim. Então, eu acabei entrando na área já sabendo o que eu ia fazer lá atrás, porque eu sou formada em economia, adorava esse mercado, mas fui indiretamente jogada para o crédito imobiliário e me apaixonei. Por quê? Você trata da área de avaliação, mas como você disse, tem uma parte antes e depois da avaliação, e o laudo de avaliação é super importante nesse processo como um todo, que a gente vai falar disso hoje. E eu me encantei porque são fases distintas, mas que se conectam, e eu trabalhava praticamente com a empresa inteira, com o banco todo, porque você tem que saber um pouco e falar um pouco com a área comercial, você tem que saber um pouco da técnica, você tem que saber do jurídico, de cálculo, de tudo que você pode imaginar. Então é dinâmico. Eu acho que você deve passar por isso aí no laudo de avaliação, que cada caso é um caso, Com tem toda certeza. uma regra, mas cada caso é um caso. Então, eu já era apaixonada por esse tema de mercado, trabalhando nele me apaixonei mais ainda, e com a entrada da pandemia, eu já prestava assessoria de crédito e dava algumas aulas, prestava assessoria física, né, e treinamento, e com a entrada da pandemia, eu já tinha uma ideia de subir um curso, né, para a internet e criar o um canal específico falando de crédito imobiliário, porque eu falava disso no meu pessoal. E aí eu separei as coisas até para deixar mesmo uma fonte de Uhum. informação, porque estava todo mundo trancado em casa e o único acesso que você tinha era digital, né? E sim, Sim. ficarei nessa área por quanto tempo eu puder. Uau, legal, legal. Realmente, você falando, dá para entender um pouco, porque quando o cliente provavelmente chega até você, ele sabe pouco, né? Eu acho que a única coisa que ele sabe, eu acho que ele já prospectou a casa que ele quer comprar e acabou. Ele pega e fala assim, ó, eu quero comprar isso aqui. Só que ele esquece que existe várias áreas que ele precisa passar até chegar até as chaves, né? Até o imóvel. Então, você realmente precisa conhecer da parte comercial, da parte jurídica, um pouquinho sobre laudo de avaliação, né? Até mesmo para não assustar o cliente lá no final. E bacana, muito legal da O área. cliente, quando chega até, vai à assessoria, ou mesmo quando eu trabalhava em banco e chegava um cliente na agência perguntando de crédito imobiliário, o que normalmente ele sabe de cor e salteado, porque ele pesquisou antes, porque é uma dívida alta e cara, né, Hugo? Quanto vai custar Uhum, a parcela? Então, isso todos tinham de cor e a taxa de juros. Agora, o processo não é simples, por isso que eu criei o canal chamado Descomplica Imob. Porque ele, apesar de ter 7 fases, tem muita regra envolvida, porque a gente trata com cartório, Banco Central. Você aí tem muitas regras para montar um laudo de avaliação. Você não tira a foto bonita e da sua cabeça você vai lá e calcula o valor do imóvel conforme a região. Isso faz parte, mas você tem regras para você seguir também, né? Como uhum. a gente tem com o Banco Central, com o Cresce e outras coisas. Então, ele acredita que ele sabendo o valor da parcela e tendo o crédito aprovado, ok. E o laudo de avaliação ele é super importante porque ele pode sim derrubar um processo de crédito imobiliário, mesmo com crédito aprovado. Então, quem trabalha na área não precisa ser expert em tudo, mas você precisa saber um pouco do todo para poder explicar. Sim, com certeza. E é interessante a tua área, né, ali na parte da assessoria, porque você conhece todo o processo, né, que vai até o cliente, né? Então, o que é o crédito imobiliário, as linhas de financiamento, o tipo de operação, as etapas do financiamento. Então, você tem tudo isso de cor, assim. Só que nós, engenheiros, né, trabalha com avaliação de imóveis, que está atuando com crédito imobiliário, né, o home equity também com instituições privadas, a gente não conhece isso. A gente não sabe nada, a gente só sabe pegar lá, fazer a vistoria, realizar o laudo e fazer o nosso melhor ali com o laudo de avaliação. Mas quando o cliente ele chega muitas das vezes, ele pega assim, olha, você fez a vistoria, qual que é o valor do laudo? Então, Não, e às vezes ele você é o culpado porque o laudo está menor do que ele achou que era, não é isso? isso, não, sempre o engenheiro, né, o arquiteto que fez a vistoria lá, ele é o culpado porque o banco. Eles falam assim, né? Você negou meu laudo, falando para nós, profissionais, né? E não, a gente só realizou o laudo e quem decide se vai, né, ir para frente ou não é a instituição financeira, né? Independente E para dela. o cliente fica a sensação de que muitos isso acontece, mas obviamente os bancos não passam. Um ou outro escapa porque o cliente pesquisa na internet quem foi a empresa que fez a avaliação.
né? Principalmente Uhum. quando o laudo era entregue para o cliente. Como isso hoje, na maioria dos casos, não é mais cobrada, o laudo não vai para o cliente, porque eles ligavam para a empresa, escuta, meu imóvel vale X, você colocou lá a avaliação menos X, isso está me prejudicando. No todo, que a gente vai falar disso aqui hoje, não tem a ver, mas não é o engenheiro que determina se o processo dele corre ou não. É as regras internas do banco ligada ao que você calcula. Porque é muito importante o laudo, porque ele suporta a garantia financeira, né? Então, Sim. lá na frente, se tudo der errado e o cliente não conseguir pagar o empréstimo, tudo está suportado no laudo de avaliação. Então, é super importante o trabalho que vocês fazem. Ele não existe, o crédito imobiliário ou home equity não existe sem o laudo, isso é fato. Ah, Hoje legal. tem processos mais digitais, né? Avaliação remota, Sim, tem. imóveis novos que acabaram de ser entregues. Hoje você consegue fazer avaliação por vídeo, drone, Uhum. etc. Mas não Sim. sai um processo de crédito imobiliário home equity sem o laudo de Sem avaliação. laudo de Não sai, avaliação. Antes não da gente sai. começar, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a abordar um pouco de laudo, eu gostaria que você pelo menos abordasse as primeiras etapas. Assim, eu quero comprar um imóvel com a Ângela, né? Quero que você seja minha assessora. Quais são os passos que eu preciso percorrer para que chega na etapa do laudo de avaliação? Aí eu comento um pouquinho aqui, né? Até para ficar bem, bem detalhada a nossa live e depois a gente finaliza com as últimas etapas até ele pegar as chaves. Pode ser? Acho que vai ser Tá, legal. maravilha. Tá bom, qualquer coisa você me interrompe aí, se alguém quiser perguntar também no meio do caminho, fique à vontade. O que acontece? Quando uma pessoa decide comprar um imóvel, eu vou falar dos dois produtos, tá? Porque eles são muito semelhantes, mas com fins distintos. O crédito imobiliário é para comprar um imóvel. Diria que 9 entre 10 pessoas compram para moradia. Então, às vezes é a pessoa que vai morar sozinha mesmo, está criando asas e vai sair da casa dos pais, ou vai morar em outra cidade, ou um casal que está programando o casamento, vai casar, procura. Então, essa demanda pelo processo de crédito imobiliário, ela vem até você, não é muito ativa, né? Eu recebo essa demanda, porque é um público Certo. diferente. Aí, o que, que ele já sabe mais ou menos? O que, que ele tem em mãos? O valor do imóvel, a região que ele vai morar e quanto ele vai pagar, porque ele já pesquisou Uhum. na internet. Aí, qual seria a fase desse processo todo? Quando o cliente chega para nós explicamos exatamente para ele como é o processo. Por exemplo, às vezes ele quer comprar uma casa na praia para morar, só que ele não mora lá. Então a gente verifica tipo de imóvel, os valores que ele está trazendo. Eu refaço a simulação até para ter certeza, porque assim, quando o cliente vai na internet, ele busca qualquer simulador, qualquer banco, às vezes ele vai até o banco dele ou não. Então, Eu já para fiz isso ficar já, viu? não, e tá certo. Você tem que ter uma ideia de quanto você vai pagar. E assim, você nunca pode tratar apenas com um credor, né? Nem que seja o teu melhor banco. Você precisa ter noção de como tá lá fora, né? Com certeza. É uma despesa muito alta e vai ser a dívida talvez mais alta da tua vida, né? E é um patrimônio. Então, qual que é o processo? Primeiro é a tratativa da simulação, explicar para o cliente como funciona e o prazo. Se ele vai utilizar fundo de garantia, se ele pode. Aí, passando essa parte de entrevista, que eu falo que é entrevista com o cliente, que você tem que ser um pouco bipolar, assim, pragmático e detalhista. Por quê? Não adianta você, olha, isso, e tá bom, tá? Daqui a 40 dias você leva a chave. E, ao Uhum. mesmo tempo, você tem que explicar direito o processo, mas não despejar muita informação para o cliente, porque ele não entende, ele só quer comprar uma casa. Quem entende da técnica e do processo é você, mas deixar claro para ele os pontos que são cruciais. Então, a primeira parte é a entrevista. Passada essa entrevista, o cliente aceitou a simulação? Ok. Aí você encaminha o checklist da instituição financeira que ele decidiu seguir. Pode ser o próprio banco que ele tem conta corrente ou algum outro concorrente que esteja melhor que o próprio banco dele, porque automaticamente você abre a conta corrente no processo, não precisa ser correntista. Aí, ele entregando a documentação do comprador, que no caso é vendedor, do imóvel, a gente parte para análise de crédito. A análise de crédito hoje de uma pessoa física, ela demora literalmente de 3 a 7 dias. Por que a gente coloca esse prazo? E tem credores que falam, não, em 24 horas eu entrego. Ou meia hora depois você tem aí a informação, porque tem uma pegadinha aí. Tem o pré-aprovado e tem o aprovado de crédito. De fato, algumas Uhum. instituições hoje, quando você solicita um crédito imobiliário,
ela te dá em meia hora um pré-aprovado. Aí tem muito cliente que, se você não souber orientar, ele já vai sair comprando móveis porque está com o crédito aprovado. Já comprou a Sim. casa, já vai pagar os 10% lá para o vendedor e vida que segue, não vai dar nada de errado. O pré-aprovado, o que, que é? Hoje, com cadastro positivo, Serasa e acesso a várias informações digitais que não tinha no passado, porque tudo era feito em base documental, hoje você consegue ter um pré-aprovado da Ângela, do Hugo, saber mais ou menos como está a vida financeira dela. Isso é um bom sinal. Quando você tem um pré-aprovado, isso é um bom sinal, assim, para o processo como um todo. O aprovado de crédito, que é o que a gente chama a carta de crédito, que ela pode ter validade de 30 a 90 dias, é em cima de documentos. Aí vai pedir a documentação da Ângela, cópia simples, tá? Hoje você transita para o WhatsApp mesmo, foto simples. E depois você encaminha por e-mail, em alguns casos nem isso, porque depois a própria instituição financeira coloca lá no sistema. Aí são os documentos pessoais, documentos teu de profissional, se você for CLT é simples. Se você for um autônomo ou empreendedor como a gente, né, aí pede imposto de renda aí para todo mundo, mas pede extrato de conta corrente, pessoa física, jurídica. Se você for utilizar o fundo de garantia, mais ou menos o valor, que a pessoa tenha uma noção, e informar se vai utilizar ou não na entrada. Se vai ter composição de renda com marido, com mulher, com pai, com irmão, porque hoje você pode compor renda com outros parentes, e aí você tem que encaminhar a documentação destas pessoas. Fechou. Dada essa documentação, aí sim segue para aprovação de crédito. Se o teu crédito for aprovado, aí vem a etapa do laudo de avaliação. A Uhum. etapa do laudo de avaliação, ela tem que ser agendada com o cliente, mesmo que ela seja remota, porque algumas instituições podem pedir para o cliente na hora fazer um vídeo do imóvel, tirar foto e mandar por um link online. Em alguns casos não. E tem aquelas que são presenciais, principalmente quando o imóvel for uma casa e não for tão nova assim, não for em condomínio. Aí, assim, Uhum. na maioria dos casos, ela é presencial. Aí tem que ter um maior lá no imóvel, responsável para atender o engenheiro e tudo mais. Feito o laudo de avaliação, o que a gente cai ali? Vou falar rapidinho, depois a gente volta, tá? Só Ah, para não, tudo explicar as bem. fases do processo. Aí que a gente chega no valor do crédito imobiliário do cliente, porque ele vai falar assim, estou comprando um imóvel de 1 milhão e eu quero um crédito imobiliário de 500 mil reais. Aí chega lá no laudo de avaliação, tanto para cima quanto para baixo, ele pode ser avaliado em 1,5 milhão ou em 800 mil reais. Isso já interfere no valor de crédito dele, porque é Sim. 80% do valor do laudo. E o valor do laudo Uhum. pode ser o valor de mercado ou de liquidez. Quem determina isso? Não é você, engenheiro, calcula, mas quem determina isso é o credor. Ah, mas qual a Entendi. diferença? Valor de mercado é o valor que eu quero vender a minha casa. Ponto. Valor de liquidez é o que o banco acha que vale aquele imóvel perante aquela região. Na maioria dos casos, quando o imóvel é novo ou tem mais ou menos 10 anos, esse valor de um para o outro não muda muito. Quando o imóvel é muito antigo, pode ter uma boa diferença e dependendo da análise de crédito do cliente, por isso que é casado o crédito com laudo de avaliação. Ele pode utilizar o valor de liquidez e isso interfere no valor que o cliente quer tomar o crédito. Então, por isso que a gente fala, o crédito ele só anda depois do laudo e o laudo só existe se o crédito é aprovado. Uhum. Passada essa fase, tem a parte jurídica, que é, de fato, saber se o imóvel existe. Aí vem a documentação do imóvel, matrícula, IPTU, condomínio quando for apartamento, né? E saber se aquele imóvel não está envolvido em alguma penhora, ou se o vendedor do imóvel, por exemplo, está devendo pensão alimentícia, que é um caso que tem bloqueio de garantia, né? Se for um cliente que deve pensão alimentícia e está ali no limite para ter bloqueio de bens, esse imóvel já não pode ser vendido ou a curto prazo não poderia ser vendido. Aí tem alguns credores que passam essa informação para o comprador, falam, olha, está entrando bloqueio judicial aqui, não tenho como seguir. E tem alguns vendedores que, dependendo da situação, tem condomínio atrasado IPTU. Aí o comprador negocia com o vendedor para quitar essas despesas e vida que segue. Aí, Uhum. passando essa parte jurídica, que é analisada o laudo e toda a documentação do comprador e vendedor, até para saber
se não é lavagem. Lavagem de dinheiro não tem, mas, por exemplo, se não é fraude, se eu estou comprando o teu imóvel mesmo. Tem todo esse arcabouço de compliance e risco em cima do comprador, do vendedor e do imóvel. Aí parte para a emissão do contrato, né? Que isso pode demorar no início do processo até o final de 20 a 30 dias. Ou se, por exemplo, tudo está indo muito rápido, mas o comprador ou o vendedor demorou 15 dias só para mandar a documentação. Aí o processo fica parado, né? Que tem muito Uhum. comprador que fala, nossa, o meu processo demorou 60 dias. Ah, mas o senhor foi viajar, demorou 20 para me entregar a documentação. Eu tinha o laudo de avaliação para fazer físico, mas o vendedor não atendia o engenheiro. Tudo isso interfere no prazo. Sim. Mas na média, de 15 a 20 dias, hoje você consegue emitir um contrato. Emitindo um contrato, ambas as partes assinam, hoje de forma digital. Raros os casos que tem que emitir e é presencial a assinatura. Entrega no cartório para fazer o registro do imóvel, por quê? Tudo que é compra, venda de imóvel, alienação, fica o registro na matrícula do imóvel. Passou de quem para quem, alienou de quem para quem. Sim. E aí é o cartório que faz, o RI, né, o registro de imóveis. Tendo o registro de imóveis ali na matrícula, libera o recurso financeiro para o vendedor. Basicamente são essas fases. Uau, legal. Legal. São muitas fases, né? Se você for ver, não é 7. tão. Se você for ver, eu acho que é simples se a gente analisar a etapa, né? A gente consegue entender. Só que eu acho que deve ser trabalhoso, né? Fazer análise do crédito, alguma coisa assim, mais à parte, que eu acho que toda instituição faz, né? Eu acho que só. Principalmente quando envolve empresa, viu, Hugo? Por exemplo, assim, eu sou empresária. Quem paga a conta, a dívida é uma pessoa física, né? Atrás de toda empresa tem uma pessoa física. Mas, por exemplo, eu, Ângela, pessoa física, estou comprando um imóvel, mas a minha fonte de renda é a minha empresa. Aí tem uma avaliação de crédito também da PJ, porque meu pagador é a Uhum. minha própria empresa. Sim, Esse crédito demora um pouco mais. Quando é uma pessoa física, por exemplo, que ela trabalha numa empresa, CLT, sei lá, há mais de 10 anos, ou quiçá um ano ou dois, que ela sempre trabalhou com carteira assinada, é mais simples, porque é fácil você seguir a vida financeira daquele cliente, porque ela está sempre ligada a um outro CNPJ que é o empregador dela, né? entendi. Legal, legal. Muito E, bom. mes e mesmo na parte jurídica, tem todo o cuidado do banco, porque o processo, por isso que eu criei o Descomplica, né? Usando a palavra descomplica. Nossa, quantas fases! Antigamente você demorava 6 meses para tomar um crédito imobiliário. Hoje, em Nossa, 15, 20 dias, você emite um contrato, aí tem o cartório, que leva mais ou menos uns 30 dias para registro. Ao todo, 40 dias você está com a chave na mão, 40, 45 dias, né? nossa, que rápido. Se você quiser Porque, comprar um imóvel, por favor. assim, ao meu ver, né, seria mais o tempo. Porque eu já vi muito, acho que a maior parte das pessoas que eu tive contato pode ser essa questão de documentação e tudo mais. Mas falava 3 meses. Olha, a partir do momento que você fecha, né, o negócio ali com o proprietário do imóvel, até o proprietário do imóvel receber o valor na conta dele e eu pegar a chave, seria em torno de 3 meses, né? Mas que Não, bom que tá hoje não é rápido, mais né? assim. Assim, acontece, tá? Há casos que passa até de 3 meses, porque tem algum problema na documentação. Eu acabei de fechar uma assessoria para um cliente que o contrato dele saiu em 25 dias. Por quê? Olha, Porque ele já tinha encontrado o imóvel, já tinha tratado com a vendedora os valores de compra e venda, já tinha acertado a entrada, tudo mais, só não tinha pago porque ele não sabia se teria o crédito imobiliário. Quando ele chegou até a assessoria, eu expliquei todo o processo, pedi a documentação. Em 2, 3 dias ele entregou, a vendedora também, porque assim, às vezes o comprador tem tudo na mão, mas o vendedor é enrolado. E aí demora, e o processo dele fica parado porque está na mão do vendedor. Então eles entregaram a documentação super rápida, o laudo de avaliação também foi super tranquilo, porque era um apartamento, num prédio de 12 anos, não tão antigo. sim, E partiu para emissão do contrato, inclusive o contrato dele entrou em cartório essa segunda-feira. Então, se o contrato, como é um imóvel aqui em São Paulo, os cartórios tendem a ser mais rápido o registro. Eu já vi registro de 7 dias, já vi registro de 15, mas por lei o cartório tem 30 dias para registrar. Isso é muito importante passar para o cliente também, porque às vezes o sim, processo, como um todo, vai rápido,
o crédito, o laudo, a emissão do contrato, e ele vai ficar 30 dias lá parado no cartório. Não é que ele fica parado, porque tem uma demanda muito alta e o cartório, por lei, ele pode colocar lá, se você tem entrada hoje, que é 17 de março, retirada 17 de abril. Ele pode fazer isso. Mas aqui em São Paulo os cartórios tendem a ser mais rápidos. Então, registrou, encaminha para o banco, em até 3 dias úteis, o recurso é liberado. Uau, que ótimo. Não, e por isso que as instituições estão no nosso pé, né? Quem faz laudo de avaliação, principalmente para instituição privada, pública, seja ela a Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, todas essas instituições aí, né? Crédito imobiliário, principalmente, tem que ser rápido, e aí você até comentou dos laudos remotos, né? Que vem acontecendo. Para nós, da nossa categoria, não é bom isso, né? Mas, Mas mas você tem que é bom para fazer, o cliente. concorda? Sim, não, mas Você precisa fazer, né? Não tem como fazer, a instituição não faz sozinha, ela só faz sim, com o engenheiro certeza. que faz O para engenheiro ela. precisa fazer. Sim, eu falo Isso. assim no sentido, né? Tão preocupado, né, com a experiência do cliente, até que você comentou, né? 6 meses. Imagina, né, você namorar o imóvel lá em janeiro e conseguir realmente entrar no imóvel só lá em junho. Então, como você trabalha com uma dor, dependendo, é o primeiro imóvel do comprador, né, do cliente, está trabalhando com sonhos, está trabalhando com muita coisa. E aí, imagina em 6 meses, né, acontece algum problema, principalmente com o laudo de avaliação, eu acho que esse período aí vai praticamente aí aumentar 1/3 ou até mesmo 2/3, e aí depois de 6 meses é muito mais rápido. Então, por isso também, né, eu acho que acontece essa entrega tão rápida, né? As instituições estão buscando entregar mais rápido o crédito para o cliente, né, para ele comprar a casa dele. Isso sem Não, dúvida, né? e assim, Hugo, há uns 7 anos atrás, tinham muitos vendedores que não aceitavam vender um imóvel quando envolvia crédito imobiliário, até por saber dessa demora, porque ele mesmo ficava no risco desse tempo dele receber o dinheiro. Então, Sim, assim, é muito tempo mesmo. E o que que as instituições fizeram? Bom, muito se deve também à digitalização do processo, assim, a tecnologia, o avanço da tecnologia. Isso é um fato, porque tudo era transitado por papel. Um checklist de um crédito imobiliário, por exemplo, ele tinha 2, 3 folhas, quiçá mais até. Eu já vi checklist de 6 folhas. Hoje é uhum, uma. E tem instituição financeira que tem metade da folha. Então, é o quê? São documentos pessoais de renda do comprador, do vendedor e do imóvel. É bem enxuto mesmo. Então, a tecnologia ajudou bastante. Mas como a gente sabe que tem demora na entrega da documentação, tanto pelo comprador como o vendedor, e tem o cartório, que por lei tem 30 dias, a própria instituição financeira quer correr com o processo dela para que no todo a experiência seja esse time de todos os lados, o cliente não perceba isso, que ele tem uma experiência de rapidez. sim, com certeza. Com certeza. Não, mas a gente vê isso mesmo, né, acontecendo. Se para nós, até a Márcia aqui comentou, né? Ó, Jesus, pra gente é para ontem, 3. É isso mesmo, né, Márcia? A gente precisa se virar Você nos pede e já 30, né? pergunta se está pronto, né? É. Se a estação caiu 8 horas da manhã, meio-dia o pessoal já está perguntando lá se o laudo já está pronto, né? Isso acaba complicando um pouquinho. Me diz uma coisa, só por curiosidade. A assessoria que você trabalha, né, para o cliente, se eu fosse seu cliente hoje, eu não precisaria ir nas instituições ou você faria esse trabalho para mim? Eu quero comprar aquele imóvel. Você consegue verificar em todas as instituições qual seria a melhor negociação? Qual seria a melhor Sim, parcela? sim, mas Uau. eu tenho um princípio que eu já até falei em algumas lives, que eu não pego o teu crédito ou o teu CPF e despejo no mercado, porque tem alguns assessores, nada contra, que dispara para todo mundo e vê quem dá mais. Eu olho o teu perfil, te pergunto se você já viu se você já contatou o teu próprio gerente do banco para fazer esse crédito imobiliário. Tem alguns clientes que falam que sim, mas quer seguir com a assessoria, porque ele não vai ter tempo de falar com o gerente, por exemplo. Aí eu Sim. consigo entrar também. E eu passo no máximo 2 ou 3 instituições financeiras. No máximo, Hugo, porque assim, o produto ele é linear, ele é básico para todos, porque a regra de Banco Central de cartório é uma só. O que Uhum. diferencia
na esteira de um credor para o outro, é um pouco a taxa de juros, mas todos são baseados e atrelados à Selic, então não tem mágica. O que Sim. vai mudar é prazo, tem instituição financeira que vai te ofertar 20 anos, tem outras que chegam até 30 anos, carência no pagamento da parcela, mas isso o que é? Estratégia comercial, que muda de uma instituição para outra. Tem aquela que tem mais apetite para risco, então se você estiver comprando uma sala comercial, sei lá, numa cidade não tão atrativa, um credor vai te financiar e outro não. Então, é isso que diferencia. Então, dependendo do teu perfil e o tipo de imóvel que você está comprando e para o fim, aí eu encaminho 2, 3 simulações. Uma eu acho pouco, porque você precisa ter escolha, né? Precisa ter um pouco... Você precisa ter escolha na mesa, até porque é uma dívida que, no mínimo, você vai ficar pagando 10 anos, mesmo que você quite antes. Sim. Não, e o que você comentou da sala comercial, eu fiquei com essa dúvida também, né? A princípio, o crédito imobiliário é somente para imóvel residencial e unifamiliar, né? Ou eu posso fazer a compra de uma sala comercial, algum imóvel comercial, usando o crédito imobiliário, ou não? Pode, os tipos de imóveis que você utiliza para crédito imobiliário é residencial, casa ou apartamento, casa de veraneio, por exemplo, casa na praia, salas Hum, comerciais para você montar um negócio próprio. Em alguns bancos, aí a gente está falando mais de públicos, mas hoje os credores, as fintechs, né? A, as fintechs atreladas a alguma empresa, por exemplo, tem fintechs ligada a empresas de construção civil, por exemplo, que financiam terreno para construção. Então você sim. fala, eu quero construir minha casa de um sonho, mas eu quero comprar um terreno e aí uma garantia atrelada à outra. Hoje você já pode. Há quase uma década atrás também, o que era básico era a compra de casa somente para moradia mesmo. Assim, casa de veraneio era um ou outro que tratava e era muito raro sala comercial. Mas já existia, mas era crédito imobiliário com outra linha. Hoje isso está mais comum. Porque tem dois tipos de crédito imobiliário, né? Tem o sistema financeiro habitacional, que é o mais comum, que você compra um imóvel para moradia e saca o FGTS. E tem o carteira hipotecária, que você compra imóvel na praia, você pode comprar 2, 3 imóveis se você tiver renda para pagar. Que você, assim, só que o prazo é menor e a taxa de juros é mais alta e você não usa o fundo de garantia. Tem uma lenda urbana também que fala que você só pode ter um crédito imobiliário na vida. Não, você só pode ter um SFH. Eu Crédito pensei imobiliário nisso. você pode. Então, o crédito imobiliário você pode ter quantos você quiser, se você puder pagar. Ah, legal, legal. Ah, então tá bom. Porque eu pensava, crédito imobiliário. Ou você tem, se você tiver algum imóvel no nome, você não consegue mais utilizar. É isso, né? Não, SFH sim. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, meu apartamento está financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação. Eu quero comprar outro aqui em São Paulo pelo Sistema Financeiro da Habitação. Não pode. Porque o Sistema Financeiro da Habitação ele foi criado justamente para ajudar as pessoas a saírem do aluguel. Porque há 20, 30 anos atrás, assim, era muito raro as pessoas comprarem imóveis, era só quem tinha renda, era alto padrão, né? Eram pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. E aí a grande maioria, de 9 entre 10 pessoas, moravam de aluguel. Então foi Uhum. uma forma, por isso que o crédito imobiliário foi criado na Caixa Econômica Federal, e ela hoje detém, e, assim, é porque é uma bandeira muito forte e é um banco do governo, 80% do mercado praticamente, né, se não for mais. Porque foi criado com uma função social, e justamente para utilizar o fundo de garantia, porque as pessoas não tinham como guardar dinheiro. Então, o FGTS passou a ser uma caderneta de poupança, não deixa de ser forçada, e ela passou a ser utilizada para a entrada da compra do imóvel. Agora, eu tenho aqui meu imóvel no SFH, Sistema Financeiro da Habitação, quero comprar um na praia para descansar. Eu posso, na carteira hipotecária, se eu tiver Ah, renda para pagar, entendeu? sim, São sim. coisas E diferentes. isso, consequentemente, vai mudar as taxas também, né? Por operação. Muda, muda, aumenta. Uma coisa é você Aumenta. comprar um imóvel para moradia, então você tem todo o subsídio da taxa do Selic, de usar fundo de garantia, de ter renegociação de dívida se você não conseguir pagar. De repente você tem um salário alto hoje, perde emprego, vai para um outro com um salário menor. Então, por isso que a parcela é 30% da tua renda. De repente, se a tua parcela sobe para 35%, 40%, seja mudança de emprego ou a alta subida de juros, ou
pela economia num todo, você pode chegar para o banco e pedir recálculo de parcela para limitar os 30% do valor da tua renda. Na carteira hipotecária já não tem muito essa negociação, não. Mas, assim, é uma forma e uma linha de crédito ótima para quem quer, por exemplo, hoje ele trabalha como CLT, mas ele quer investir num plano B, sei lá, quer montar um negócio, um consultório, coisa do tipo, ou para o filho. É uma linha de crédito fantástica também. Ah, legal, legal. Até um outro tabu, eu vou perguntar para você para ver se isso é verdade, tá? Você comentou dos 30% da renda, eu achei legal pra caramba que eu não sabia. Então, dependendo, quero financiar o imóvel e a minha parcela deu R$ 6.000, então eu preciso ter ali pelo menos aí 30%, uns 25 mil para eu pagar essa parcela aí. Me diz uma coisa, eu ouvi já no mercado falando que o imóvel é 300 mil. A cada 100 mil, né, do valor do imóvel é R$ 1.000 de parcela. Isso é verdade? Sei lá, eu tenho um A imóvel de cada... 300 mil, vai dar R$ 3.000 a parcela do financiamento. Faz sentido isso ou não? Não, é uma conta grossa, porque assim, não dá para fazer essa conta, tá? Não dá para fazer conta assim de padeiro, mais ou menos. Por quê? Porque envolve... O que envolve uma parcela de crédito imobiliário? Não é você pegar o valor total do imóvel, dividir em quantos anos você vai pagar e somar os juros, não é isso. Tem Sim. juros, tem correção, tem seguros, são dois tipos de seguros que são obrigatórios, que é o danos físicos no imóvel, que está atrelado à avaliação, e morte e invalidez permanente, que está atrelado à pessoa. De repente eu comprei imóvel com meu marido, aí por algum motivo, sei lá, 50% para cada lado, vamos fazer essa conta aí. Ele morre ou eu venho a falecer por algum motivo, 50% do crédito imobiliário, da dívida, é quitada. Então, Uhum. e tem toda a correção atrelada aí. Então, uma parcela de um crédito imobiliário, ela não é composta só da divisão pelo prazo e da taxa de juros. Tem todo esse conjunto de coisas que compõem uma parcela. Por isso que tem É, cliente que fala assim, já fiz a conta aqui, eu vou pagar tanto. Não, amigo. Nossa, mas então. é só isso? Não, mas eu vi, ficou muito mais alto do que eu pensava. Por isso que lá atrás eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer com o cliente na entrevista, terminou a entrevista, encaminha a simulação de crédito, para ele ter noção do valor exato que ele vai pagar. Porque eu já ouvi muita gente falando isso. Ó, 100, a cada 100 mil é R$ 1.000 de parcela. Então, se você for comprar um Sem imóvel de juros, 25 mil. assim, com juros, mas sem correção, sem seguros, sem tarifa de crédito, porque tem. Todo crédito imobiliário tem uma tarifa administrativa que é cobrada do início ao final do processo, é fixa. Eu acho que hoje Uhum. está em torno de 15, R$ 20, mas é cobrada, então, assim, não é tão. É simples, mas por isso que eu falo, é simples, mas não é tão conta assim de padaria. Não, não dá para ter essa noção, não. Sim. Não, Procura um assessor de crédito. isso aí, vamos procurar, Ângela, que fica muito mais fácil para a gente identificar quais são os melhores bancos. E eu não tenho dúvida nenhuma que quando ela trabalha com o cliente, ela vai se dedicar 100% e passar um melhor atendimento, né? Sem dúvida, como você está passando esse conteúdo incrível aqui. O que é E uma... combinado não sai caro, né, Hugo? Sabe por Com quê? Porque certeza. independente do banco, depois volta para você. Então você tem que deixar claro para o cliente. E não é porque eu sempre trabalhei nessa área, porque eu já tirei crédito imobiliário. Eu já fiz, e antigamente não tinha simulações abertas no Google, por exemplo, né? Eu já Uhum. fiz contas que eu achei que eram certas e na hora de chegar o boleto de crédito imobiliário era muito maior do que eu imaginava, né? Então tem que Uhum. deixar tudo claro mesmo. Não é uma despesa barata. E outra, você está mexendo com o sonho do cliente, o patrimônio de família. Ninguém quer entrar num crédito imobiliário para dar errado. Você quer que dê tudo certo e você quer quitar aquela dívida, né? Com certeza. Não, e quando o cliente né, ele tem as suas limitações, né? Ele sabe o valor de mercado da casa dele, né? A ideia, e ele sabe, ele tem um salário fixo ali, né? Se for um CLT. Então, se você o valor, né, da parcela ultrapassa os 30%, ele não vai conseguir. Então, você trabalha com uma frustração muito grande de cliente, que isso é ruim, né? Para nós que estamos prestando um serviço. Em E média me diz. 30%, tá, Hugo? Mas tem bancos que chegam a 35%. Por quê? Às vezes o cliente ele tem um score de crédito muito bom.
E aí é que eu falo que é o diferencial de credor para credor. Na média é 30, mas pode chegar a 35. Quando tem composição de renda também, é mais fácil, por exemplo, você e tua esposa. Então aquele crédito não vai depender só da tua renda. Mesmo que você Diminui o tenha risco, né? renda, mesmo que você tenha renda para suportar sozinho, quando é uma composição de renda, diminui o risco. E antes era só marido e mulher. Hoje eu posso tirar um crédito imobiliário com a minha irmã, posso tirar um crédito imobiliário com o meu, sei lá, com o meu pai. Então, assim, Olha, antes era não só marido e sabia. mulher mesmo. Sim, Que legal, que legal. Quanta até entre informação amigos, tá? nova. Até entre Se eu amigos? bater lá no vizinho da porta, se ele quiser tirar um crédito imobiliário comigo, pode. Quem paga a Nossa. renda, e isso foi muito legal que entrou na cabeça dos credores, quem paga a renda não, quem paga a dívida é dinheiro, não é a pessoa. Claro que você Uhum. analisa a pessoa porque ela que está gerando aquele recurso financeiro. Porque tinha aquela lenda urbana também assim, eu só vou emprestar para marido e mulher porque eles nunca vão se separar. E que é uma falácia. Então, assim, e aí às vezes se separava, o marido e a mulher se separavam e dava uma baita confusão no crédito imobiliário, porque ninguém queria pagar a parte do outro, aí eles se separavam, mas andavam com crédito imobiliário até que tá. Então, assim, e por isso que abriu para parentes diretos, para irmão, para pais e filhos, porque as famílias foram mudando ao longo do tempo. Por exemplo, tem pessoas que não casaram porque não quiseram e moram a vida toda com o pai ou com a mãe ou com o irmão, entendeu? E não pode comprar um Sim, imóvel financiado. sim, sim. O Gabriel, que é um parceiro nosso aqui de avaliação de imóveis rurais, até falou, me chamou aqui para um crédito aqui, ó. Você paga 100% da parcela e eu entro junto com você. Tudo certo, Gabriel. Tudo Só que certo, assim, só que é 50-50 o imóvel. Aí, fechou. tá E, tudo certo. e me diz uma coisa. Aqui o Gabriel Figueiredo, ele é engenheiro agrônomo, né? Ele trabalha com avaliação de imóveis rurais. O crédito imobiliário ele também entra para fazenda, chácara, alguma coisa assim nesse sentido ou não? Não, tem que ser imóvel caracterizado como urbano. Não Ah, entra sim. fazenda. Por quê? Porque a gente tem o BNDES hoje, a Caixa Econômica está entrando também nessa linha, que faz financiamento para fazendeiros, para, por exemplo, se você quiser comprar um sítio, imóvel de veraneio, mas é um sítio, é um imóvel rural, então não entra. Crédito imobiliário é só para imóveis urbanos. Legal, legal. Que bom saber também. Me diz uma coisa. Eu acho que você, nesses últimos 2 anos, você tem se deparado bastante ali com a taxa Selic, né? Então, a gente viu que foi lá em cima, desceu bastante ali, eu acho, se não me engano, julho, agosto, até o nosso colega lá do grupo do Network, o Léo Coimbra, ele postou lá que chegou 2% e depois acabou, tá subindo de novo, né? Então, até mesmo tem um colega nosso que acabou comprando um apartamento esses últimos tempos. Ele falou assim: Nossa, a taxa Selic desse ano já está mais alta do que o ano passado e a parcela dele poderia subir muito se não fosse aprovado o crédito no banco que ele tinha feito a contratação. Como que você se depara aí nesse momento, né? Querendo ou não, você faz um crédito em junho, você passa uma parcela. Foi lá para dezembro, já é um valor completamente diferente, né? Então, mas a taxa de juros contratada, ela não muda. Por exemplo, é que assim, a taxa de juros aqui no Brasil, ela estava fora da curva. Ela, na minha opinião, ela nunca deveria ter ido a 2%, a Selic ou a 3%, porque o Brasil não tem uma economia madura para ter ido tão baixo assim com uma taxa de juros. Aí é minha opinião como economista. Mas quem tomou um crédito imobiliário a 5%, por exemplo, a 6%, não vai mudar. O que vai mudar foi a opção do cliente pela correção monetária. Então, por exemplo, teve cliente que optou pela correção monetária, sei lá, mista de TR com IPCA, alguma coisa do tipo. Sim. Então, isso vai interferir. Por exemplo, a TR ela era zerada. Até este ano, o custo da TR ele era zero. Então, praticamente, você tinha o carrego da taxa de juros. O que já mudou. Por quê? Aí tem um fator, tem N fatores. Tem a pandemia, tem a Uhum. economia no mundo que está muito deficitária. Antes você olhava só aqueles países mais em desenvolvimento, que tinha uma economia que a taxa de juros mais alta, mas hoje você vê inflação nos Estados Unidos, coisa que há muitos anos não tinha. Então, é todo um conjunto de fatores, assim. E como tem a correção monetária mês a mês, como que funciona a correção monetária? Ela é carregada primeiro no saldo devedor, depois você divide pelas parcelas.
Então, a impressão que você tem quando você tira um crédito imobiliário é que os primeiros anos você só paga juros. E não é impressão, é isso mesmo. Você não ataca o saldo devedor. Por isso, quando um cliente me procura, ele fala, como que eu faço para quitar? Eu falo, olha, se você puder todo ano separar um pouco do teu bônus, sei lá, ou de alguma renda extra que você já sabe que você vai ter, quita o saldo devedor. Não fica batendo as parcelas. Você tem lá 100 mil de saldo devedor, aí você chega para o banco e fala, quero abater 10 mil, quero abater 20 mil. Não mexe no valor da parcela, porque se você já assumiu aquilo como um custo para você mensal, não vai Sim. mudar a tua vida. E quanto mais você diminuir o saldo devedor, menos você vai pagar de juros. É por isso que dá essa impressão de que se você tomou um crédito imobiliário de R$ 1.000, aí chega lá no final do ano, você está pagando 1.300, mil. Não sobe tanto assim, tá? Porque se você falar de crédito imobiliário para moradia, a maioria é atrelada à TR. A TR é muito baixa. Pode ser que ela mude, porque a gente teve agora, a TR saiu de zero e agora ela vai ter correção monetária. Agora, aquele cliente que tirou uma carteira hipotecária, por exemplo, atrelada a um outro índice financeiro, ele também está atrelado ao mercado de CDI, de IPCA. Então, e a Selic carrega tudo isso. Agora, a taxa de juros ela é fixa. Se você tomou 5% e eu tomei 10%, é óbvio que o meu crédito imobiliário vai ser maior. Sim, sim. E só uma outra dúvida, né? Eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida aqui, só mandar aqui no chat que a Ângela está aqui para ajudar a gente. É, essa questão da instituição financeira dos 80% do valor de mercado, né? Seria essa parte da. A gente sabe do home equity, né? Que você tem ali um percentual em cima do valor de liquidação forçada ainda, né? Que é bem puxado para o cliente, né? Então, ele tem um imóvel de 1 milhão, né? Algumas instituições pedem para que a gente calcule o valor de liquidação forçada. E mesmo assim, a instituição, ela trabalha com percentual em cima do valor de liquidação forçada para liberar o crédito para o cliente. Mas aí você está Então, falando de home equity. isso, home equity. Por exemplo, o crédito imobiliário é de praxe do produto 80% do valor do imóvel. 80%. Algumas Sim. instituições chegam até 90%. Home equity é uma linha de empréstimo. É diferente, porque a maioria, por exemplo, o crédito imobiliário, você quando pede um crédito imobiliário, ele nem passa pela tua conta corrente. E o fim dele é para comprar um imóvel, seja residencial ou comercial. Ele sai da conta do banco e vai para a conta do vendedor. Você não vê esse recurso. E ele tem que ser para comprar um imóvel. O home equity é diferente, é uma linha de crédito. Ele cai na tua conta corrente porque ele está atrelado ao teu imóvel. E aí Sim. você pode utilizar para o que você quiser. Se você quiser rasgar o dinheiro e jogar pela janela, você pode. Contanto que depois você pague a Pode parcela. mandar para cá, pode mandar para mim. Então, aí assim, você faz o que quiser, porque ele entra na tua conta. Você pode, inclusive, comprar um imóvel à vista, se você quiser. É um problema seu. Aí, o que a maioria faz para home equity? Não chega a 80% do valor do imóvel. É no máximo 50% do valor do imóvel, o LTV que a gente fala, né? O famoso loan to value. Quanto vale o crédito em relação ao imóvel? Em alguns casos, dependendo da análise de crédito, do score do cliente, do apetite de risco do credor, chega a 60%. Então, home Nossa. equity, por quê? Porque o home equity ele é utilizado para um outro fim. Então, se tudo der errado, o leilão deste imóvel ele tem que ser mais rápido, porque ele é para uma linha de empréstimo. Então, assim, o risco atrelado a ele é menor no percentual. O crédito imobiliário, ele é diferente, ele vai até quase 90% em alguns casos, porque na grande maioria é para morar. A pessoa vai morar ali a vida inteira e ela vai deixar de almoçar para pagar o crédito imobiliário dela, mas ela não vai perder a casa dela. Quando a gente fala de um home equity, às vezes a gente está falando de investimento num plano de negócio que não foi muito bem desenhado, ou para uma viagem que a pessoa achou que fosse demorar menos tempo do que vai demorar. É uma linha de crédito mais para investimento. Então, Sim. isso também tem até uma regra do Banco Central, porque são coisas diferentes. E até para não endividar muito as pessoas, né? Porque hoje você tem um imóvel de 1 milhão, imagina você tomar 800 mil reais se fosse 80% para você gastar como quisesse. Então, se você não tiver um bom planejamento financeiro, você gasta isso em 2 meses brincando, né? Vamos chutar aqui, porque dinheiro na mão é vendaval. Então, tem que ter uma coerência na linha de crédito para empréstimo.
Para a moradia, como eu falei, o SFH ele foi criado como função social, apesar de hoje ela não ter mais essa função social. Quem tem nessa linha é o Minha Casa Minha Vida, que hoje é Minha Casa Verde e Amarela. Aí realmente virou a função social. Essa era a função do crédito imobiliário lá atrás. Então são coisas totalmente diferentes. Então o home equity hoje chega a 50% do valor do imóvel. E por que muitas utilizam o valor de liquidez? Porque num possível leilão é o risco de crédito que ele tem certeza que ele vai tomar e todo mundo não e os envolvidos não terão prejuízo. Por quê? Se você tem um imóvel de 1 milhão hoje, vamos supor que a liquidez dele é 800 mil. Aí, ao invés de emprestar em cima de 1 milhão, vem emprestar em cima de 800. Eu já caio de 500 mil de empréstimo para 400 mil, concorda? Sim. Aí, se tudo der errado for a leilão, é capaz de sobrar troco para o proprietário, dependendo do contexto da dívida. O que não acontece com crédito imobiliário, entendeu? Entendi, entendi. É bem. Mas se a gente pega, começa a entender essa parte do risco de tudo, você começa até se sentir mais confortável em relação a 50% se você tem ali condição de manter as prestações ali, esse crédito nessa garantia. Mas É é porque é uma bem linha de puxado, né? empréstimo, né? É como Empréstimo, se né? fosse um empréstimo pessoal, só que com upgrade aí, porque você paga também 15 anos, você tem carência para pagar as primeiras parcelas, o principal. A taxa de juros não é muito alta, ela é 1%, 1,15% ao ano, mais IPCA, aí muda a correção monetária, não é atrelada a TR. E assim, não faz sentido utilizar fundo de garantia porque você não está comprando nada, você está tomando um crédito, né? Ah, é 15 anos? Ah, bastante Tem tempo. credor que chega até 20. Nossa, Mas bastante assim, vou te tempo. falar, os clientes tomam no máximo em 5 ou 10 anos. Até o próprio cliente não vai até o final com o home equity. Porque é muito tempo para pagar uma linha de crédito que seja para reorganizar a vida financeira, ele vai juntar todas as dívidas que ele tem numa só, que seja para investir num negócio, ou reformar a casa, ou reformar a empresa. Sim, né? Porque a taxa é bem melhor, né? Se você pega um crédito que não seja com garantia de imóvel, a taxa vai lá em cima, né? 8%, 9% aí fica totalmente inviável, não vale a pena, né? Porque não tem garantia, concorda? A garantia, né? A garantia sou eu. É você ter o recurso financeiro, né? Quando um Verdade. empréstimo está atrelado a uma garantia, isso é fantástico. Por quê? Porque se tudo der errado, tem o suporte daquela garantia que o banco vai lá, vende no mercado e traz de volta o recurso financeiro. Em alguns casos, sobra troco até para o cliente. E o que eu digo sempre? Nenhuma instituição financeira que empresta crédito imobiliário ou home equity tem a intenção de retomar o imóvel, tá? Não tem. Ela retoma quando de fato não tem o que fazer e é uma garantia para ela poder continuar emprestando, né? Sim, com certeza. Até eu fui pesquisar um pouquinho mais, né, dessas fintechs hoje que está trabalhando com empréstimos. E eu vi que até carros tem, né? Você trabalha com alguma coisa nesse sentido, não? Com veículos? Não, só com imóvel. Aí o carro tem sim, né? Dependendo, você pode atrelar até 4, 5 imóveis, se eu não me engano. Mas não deixa de ser uma linha de crédito com garantia, só que aí é veículo. Aí os valores são bem menores, é tudo bem diferente, apesar da linha de crédito ser praticamente a mesma. O tipo, né? Só que eu só trabalho com imóvel mesmo. Sim, sim. Não, super interessante. Angela, tipo assim, amei assim todo o conteúdo, o jeito que você passou, você é fera no assunto, né? A Ângela também, eu fiz o curso junto com a Ângela do Descomplicando o Crédito Imobiliário, então abriu muito a minha mente, né, em relação a esse assunto, até mesmo porque a gente trabalha com laudo de avaliação e é importante a gente entender ali todo o processo, né? Então, essa parte desse processo antes e nem do final, a gente não sabia. Eu sabia somente ali do laudo de avaliação. Então, qualquer pergunta que tivesse relacionada ao processo, eu não sabia. E é importante, eu gosto de ter esse conhecimento de todo o processo, até mesmo para aplicar, orientar, ajudar o cliente alguma coisa nesse sentido, indicar a Ângela também para ele, para ele contratar, porque realmente Bora lá! facilita muito, né? Não, e assim, o laudo de avaliação que a gente estava falando, né, Hugo, tem processos, é raro, mas isso pode acontecer, principalmente em home equity.
que o crédito, o processo ele é negado depois da avaliação do imóvel. Porque é o que a gente falou, é o suporte da garantia. O que Sim, abriu o leque para todas essas linhas de crédito, né? Apetite a risco dos bancos, dos credores, das fintechs? É o suporte da garantia. Então tem que ser um laudo muito bem feito, porque é nele que o credor se espelha. Ele olha lá a capacidade de pagamento do Hugo e a garantia que vai suportar aquela capacidade de pagamento do Hugo. Aí você fala assim, nossa, o Hugo tem lá 1 milhão de crédito aprovado lá, o crédito dele super bom, o score super alto. Aí ele diz que tinha um imóvel que valia 2 milhões na região X. Aí na hora de fazer o laudo, o imóvel até existe naquela região, só que ele está todo encraquelado, cheio de fissura, ele é num bairro que, sei lá, tem muita inundação, que não, o imóvel não vale 2 milhões, ele vale, sei lá, 800 mil. Pronto, já derruba a operação. sim, Aquela garantia não suporta a linha de crédito, isso para crédito imobiliário ou home equity. sim, legal, legal. Então, praticamente assim, o que a instituição analisa é o crédito e o laudo, são as primeiras coisas. Para seguir com o processo, sim, porque aí não faz sentido você ter uma análise jurídica se o cliente não tiver um crédito aprovado e se no laudo de Sim, avaliação não for condizente com o crédito que foi aprovado. Porque, assim, o credor ele parte para análise, para o laudo de avaliação só com os dados que o cliente está falando. Meu imóvel vale 1 milhão, está aqui a matrícula, está aqui o IPTU. Não teve o laudo técnico, nem foto, nem nada, né? Ele vai em função do que eu disse e do que eu entreguei, e cópia simples. Aí tudo isso é atestado com o laudo de avaliação, no quesito da sim, garantia, né? com certeza, com certeza. Angela, nossa, sensacional, gostei muito da live. A gente está chegando Adorei também, próximo muito de bom. 1 hora, né? Acho que faltou eu falar um pouquinho mais sobre laudo de avaliação. Talvez a gente possa marcar uma outra live e aí eu comento um pouquinho mais sobre laudo de avaliação, como funciona, até mesmo para a gente falar um pouco mais sobre isso, que é importante, porque até hoje mesmo existem pessoas que não conhecem o laudo de avaliação, e é importante tanto dentro de um crédito imobiliário quanto fora dele, né? Então, eu vejo que alguns proprietários nem buscam um laudo de avaliação, um profissional técnico para fazer, né, antes de comprar o imóvel. E é importante, né, você ter um laudo. Para você comprar um carro, você vai lá e busca um laudo veicular. Para você comprar um imóvel que Exato. tem um capital muito maior, né, você tem que buscar também fazer um laudo de avaliação e estar seguro do imóvel que você está comprando, né? Isso é E é um importantíssimo. custo-benefício, né, Hugo? Eu falo que não é nenhuma despesa, é um custo-benefício, porque você tem toda a segurança daquilo que você está comprando. Porque Com você olha certeza. por fora, né, o imóvel está super bonito, mas você tem que ter um laudo técnico para saber se de fato ele é bonito e habitável, né? Então, apesar de que, por exemplo, quando é crédito imobiliário e home equity, a instituição arca com esse custo. Mas, por exemplo, se você for comprar um imóvel à vista, eu sempre indico para as pessoas fazerem um laudo de avaliação. É um Com certeza. custo-benefício, literalmente. Não, sim. Nossa, aqui eu posso citar várias experiências, assim, né? Vários casos que eu já tive com o laudo de avaliação que abriu os olhos para o cliente em relação ao imóvel, ou até mesmo o laudo com a composição dos dados. Ele verificou que existia uma oportunidade muito melhor na região do que o imóvel que ele tinha de interesse, ou uma outra alternativa, uma outra vocação que ele poderia colocar para o imóvel para ele ter um capital muito maior, né? Então, você tem vários benefícios ali em relação ao laudo. Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente marcar uma outra live, falar mais um pouquinho sobre laudo de Já tô avaliação. dentro, Né? já tô Ótimo, dentro. ótimo. Eu Aí, acho que vale muito a aí pena. assim, para quem tiver outras dúvidas ou for assistir depois e quiser perguntar mais sobre o crédito imobiliário, o processo em si, aí me segue lá no Descomplica Imóvel. Lá tem um link para o meu curso também. Ele é bem rápido, prático. Você fez, né? Que bom que você Sim, gostou. Eu gostei muito. literalmente condensei todas as informações de um processo e coloquei numa linguagem simples, até para quem quer comprar um imóvel, quer trabalhar na área, ou já trabalha na área, ou você, como trabalha especificamente com laudo de avaliação, mas quer entender do todo, porque você faz parte do todo, né, Hugo? Uhum. Então, me segue lá, me pergunta para você e já topei a próxima live, é só marcar. Já tô com Não, roupa de ótimo. ir já. Eu já estou até com outras perguntas aqui, mas eu vou deixar para outra live para a gente não estender por aqui, tá bom? Você que Ângela, manda, tá eu ótimo. só tenho a que agradecer, né, eu acho que a gente já estava tentando agendar já faz muito tempo essa live,
E que bom que aconteceu hoje. Eu acho que foi muito esclarecedor para mim. Eu gostei muito. Então, eu vou passar a bola para você. Muito obrigado. Obrigado para todo mundo aqui que está assistindo. Ó, não pode disponibilizar o nome. Acho que tem um pessoal fazendo uma. Acho que o laudo a gente não pode disponibilizar. Mas entre em contato ali com Não a gente no entendi. direct. Ah, É. quando a pessoa pede o laudo de avaliação, Ah, sim. Acho que é essa é uma para. lenda urbana também, tá? Como os credores hoje não cobram laudo de avaliação do cliente, ou quando cobra uma tarifa muito baixa, porque é um custo que o credor tem, ele precisa repassar parte desse custo, ele não encaminha o laudo de avaliação, mas o laudo de avaliação é da pessoa. Se ela pedir, o credor encaminha sim, tá? Ah, sim. Querendo ou não. Nunca Acho tive que. problema com isso. Os clientes que me pediram, o credor encaminhou. Mas Ah, agora, se legal. o credor falar assim, eu não cobro absolutamente nada,